O que vem na cabeça de vocês quando eu falo a palavra quilombo? Eu quero começar contando uma história de duas meninas negras super autênticas que foram a uma festa e resolveram postar uma foto. Como o celular de uma delas estava parcialmente quebrado, a frase pós-festa que foi postada foi a seguinte: se juntas já causam, imagina juntas. E aí, sem nem que elas pudessem editar a legenda da foto, a foto viralizou. Porque brasileiro é um povo feliz, né? O que elas queriam ter postado é: se separadas já causam, imagina juntas. E eu amo esse meme de 2017, porque, para além do engraçado que tem nele, que o brasileiro ama, há um contexto. Tem uma relação de empoderamento e de amor entre as duas. Elas não querem só causar, elas querem estar juntas, causando mais ainda. E isso me faz lembrar frases como a união faz a força, ou aquele outro provérbio africano que diz: a união de um rebanho obriga o leão a dormir com fome. E sabe o que essas frases fortalecem? O fato de sermos seres sociais. Existe uma força em cada um de nós, e também existe uma força poderosíssima que está na comunidade. E essa ideia faz parte de um princípio de algo que eu quero falar aqui para vocês hoje, que é o poder do aquilombamento. Eu sempre fui uma criança muito feliz. E em famílias pretas, é comum a gente ser criada em comunidade. Então, eu já morei com meu pai, com minha mãe, com minhas avós, com minhas tias, né? Vivia na casa das minhas tias. Eu me adaptava aos lugares muito fácil. A minha família foi o meu primeiro quilombo. A minha avó foi uma mulher fantástica. Eu acreditava que ela abriu uma ferida em mim. Porque uma vez, ela olhou para mim e falou que eu queria ser branca. Na escola, do ensino fundamental ao médio, eu lembro de odiar quem eu era. Eu queria entrar e sair sem ser notada. Eu queria entrar caladinha e sair caladinha. E era horrível, né? Eu não falava muito por lá. Me ensinaram a odiar quem eu era. Então, eu odiava meu cabelo, eu pedia a Deus que eu fosse um pouquinho mais clara. Eu era muito feia, sabe? Na verdade, eu era preta. Eu finalizei o ensino médio, mas não foi fácil. Na escola, não existe uma construção positiva da identidade do negro. E eu vou provar para vocês por quê. A gente começa a ver os negros nos livros didáticos com a corda no pescoço. É assim que o negro surge na escola, na escravidão, e nunca produzindo conhecimento. Quem aqui, durante a escola, estudou algum cientista negro? Levanta a mão. Ninguém. Pois é. Não queira ser uma criança preta estudando no Brasil. Depois da escola, eu fui estudar para entrar no ensino superior. E aí eu passei por um quilombo. E o quilombo educacional, na Bahia, é muito usado esse termo, né? Então, a gente é um espaço formado por pessoas pretas para ensinar outras pessoas pretas. E, no meu caso, eu passei por um pré-vestibular social. E foi revolucionário para mim. Aquela criança que se odiava alisou o cabelo. E foi no pré-vestibular social, no quilombo educacional, que eu conheci pela primeira vez lideranças negras, que eu entendi o que era o racismo e que eu entendi porque eu alisava o meu cabelo. Em uma das aulas, um professor, uma vez, ele estava falando sobre intelectuais negros, né? Em um determinado momento, eu estava super participativa. Né? Nesse momento da vida, eu já estava mais participativa, gostava de estar lá no quilombo, porque era um lugar confortável. E ele falou para mim que eu alisava o meu cabelo porque eu queria ser branca. Ele não usou essas palavras, mas foi isso que ele quis dizer. E eu senti como se o professor tivesse colocado o dedo na mesma ferida que a minha avó. Só que hoje eu penso diferente. Eu penso que a minha avó, ela limpou uma ferida que o racismo abriu. E o professor passou antisséptico para curar, sabe? Depois disso, eu parei de alisar meu cabelo e voltei a ter meu cabelo black. Não só por entender ele como lindo, mas porque eu me empoderei de conhecimento sobre o meu cabelo. E eu entendi as minhas dores.
Então, pré-vestibular foi um outro quilombo para mim. Quando eu entrei na Universidade Federal da Bahia para estudar Química, aquele quilombo que eu participei deixou de existir. E eu fiquei muito impactada, porque era um espaço de fortalecimento na periferia, sabe? E aí, aos 17 anos, com aquele espírito de jovem, revolucionária, junto com um amigo e com o apoio de um centro espírita, nós fundamos um pré-vestibular no subúrbio de Salvador. E era um lugar fantástico, porque a gente se ajudava muito. Muitos estudantes ingressaram nas universidades e voltaram para ser professores. E a gente aprendia sobre química, física, matemática, geografia, mas também entendia sobre política, sobre racismo. E tínhamos ferramentas para entender como se manter na universidade, que é um espaço que expurga corpos negros, LGBTQIA+, mulheres e pobres. Isso já é um dado, tá? Tem uma pesquisa que fala que somente os homens negros representam 50,5% da evasão em todas as instituições de ensino superior do Brasil. Mais da metade, isso é muito. Eu considero que esse quilombo foi um outro quilombo para mim, porque eu fui reconhecida e me formei como professora ali dentro. Depois disso, dentro da universidade, eu busquei um coletivo de química em que a gente discutia raça, gênero, classe. E se aquilombar dentro desses espaços é super importante, porque reduz a nossa vontade de desistir. Então, o coletivo foi um outro quilombo para mim. Depois eu fui pesquisar, fazer meu trabalho de conclusão de curso. Eu já sabia que eu queria pesquisar para a minha comunidade. Então, eu queria entender como que os professores de química conseguiam implementar uma prática, uma educação antirracista. Foi aí que, então, eu descobri o óbvio, mas que só ficou óbvio para mim depois que eu peguei a única disciplina em toda a minha graduação que discutia questões raciais. E eu li intelectuais negras que falaram o seguinte: o povo preto é potência. A gente tem muito conhecimento produzido. Só que veio a escravidão, que foi um processo terrível. E tentaram apagar a nossa história, a nossa intelectualidade. E fazem isso até hoje, toda vez que nos negam educação de qualidade, toda vez que não nos ensinam no currículo das instituições de ensino sobre a cultura e história afro-brasileira. Eu considero que essa disciplina foi um outro quilombo para mim. Beatriz Nascimento é uma intelectual negra brasileira, uma historiadora fantástica. E ela estudou muito sobre quilombos. Ela falava que quilombos são realidades alternativas que o negro criou. E lá é um espaço de fortalecimento, onde a gente consegue manter a nossa cultura viva. Depois que eu finalizei a minha graduação, eu decidi que sala de aula não era mais um espaço para mim. Que eu queria pesquisar e buscar essa educação antirracista e espalhar para muitas pessoas. E fazer com que elas pudessem ser multiplicadoras. Hoje, eu sou conhecida como deusa cientista nas redes sociais, onde eu faço divulgação científica com as outras 3 mulheres negras. E eu considero que esse é um quilombo digital, em que me fortalece muito também, porque agora eu saí da Bahia, fui morar em São Paulo, em um espaço em que eu estou distante da minha família, da capoeira, do quilombo, das minhas amigas. E eu consigo me fortalecer ali também. E a gente recebe muitas histórias lindas de pessoas que voltaram a deixar os seus cabelos crescerem e que também não desistiram do sonho de finalizar uma graduação, que querem ingressar nas instituições de ensino superior e que revolucionaram a sua prática pedagógica com os posts do Deusa Cientista. Aquela menina hoje, negra, que queria passar despercebida na escola, fala e pesquisa sobre uma ciência racializada para milhares de pessoas nas redes sociais. Hoje eu sou uma deusa cientista, com cabelo black, porque eu me trouxe até aqui. Mas porque os quilombos que eu passei me transformaram nessa mulher preta que eu sou hoje. Você sabe a potência que é um povo violentado pelo racismo
construir realidades alternativas que mostrem o nosso poder?